Mas tem essas coisas, por exemplo, eu já era o Tidesh, aí eu era faixa azul, ia ter o Dan Shakai. Eu estava no dojo, mas eu era para servir, limpar, né? Tidesh, né? Aí ele fala assim, hoje e o Dan Shakai, faixa preta exame, bom. Vai ter exame de faixa preta, sensei? Você, faixa preta exame bom hoje. Eu era faixa azul, não estava sabendo de nada. Eu falei, Kawai sensei, ele falou e saiu, né? Aí quando ele voltou, eu falei, Kawai sensei, eu não posso fazer exame de faixa preta hoje. O que eu sei? Não posso, sensei, eu sou faixa azul ainda, sou segundo kill só. Tá bom. Dali a pouco ele volta com uma faixa marrom na mão, joga no meu peito e fala assim, você, agora, primeiro kill, faixa marrom, hoje exame bom. O Tidesh era eu. Tinha duas pessoas que vinham e ficavam meio período, mas voltavam para casa, tá? Só quem morava lá era eu. A minha rotina era muito diferente dos que vieram depois de mim, tá? Porque os que vieram depois de mim, que eu saiba, não participavam daqueles shugyos que o Kawai Sensei fazia às 4 horas da manhã. Eu participava. De 4 da manhã à meia-noite, disponível ali para o Kawai Sensei, para o que ele precisasse, e praticando o que ele mandasse praticar. Eu não tinha chuveiro quente, eu não tinha televisão, e eu não podia namorar, o que era bastante complicado para um garoto de 20 anos de idade, né? Então, assim, foram 5 anos em que eu fiquei morando num castelo do século XVIII. Eu só saía dali no sábado à noite, para ir para a casa dos meus pais em São Vicente e voltava no domingo à noite. Eu conheci Kawai Sensei com 47 anos de idade, em 1975. Quem conheceu Kawai Sensei em 1995, conheceu uma pessoa completamente diferente daquela que eu conheci. Entende? Porque a idade, as complicações que houveram nos relacionamentos dentro do Aikido, os alunos que o deixaram, tudo isso foi fazendo com que ele olhasse para o mundo de uma outra forma. De certa maneira, ele ficou muito mais gentil com as pessoas, mais dócil, tá? Mas ele nunca perdeu aquela essência. Só que antes, no tempo que eu o conheci, era outra coisa. Era outra coisa. Era muito mais difícil. Tanto é que o dojo do Kawai Sensei tinha 12 alunos. O dojo do Ono Sensei tinha 65 alunos, porque era muito difícil alguém aguentar a disciplina que ele exigia naquela época. E da minha parte, como te deixa, então, Nossa Senhora, teve um rapaz que veio da Argentina para ficar comigo. Ele ficou 1 mês e foi embora. Foi porque Kawai Sensei, o nome dele é Toshio. O nome que ele recebeu do mestre dele, Torataro Saito, era Munenori Kawai. Munenori Kawai era praticamente insuportável. Ele era muito bravo. Ele era muito bravo mesmo. Ele era um japonês que nasceu quando o seu país estava em guerra na China, cresceu quando o seu país atacou Pearl Harbor e entrou na Segunda Guerra Mundial. Um homem que aos 14 anos de idade tentou ser kamikaze, criado dentro de um espírito de crenças milenares na santidade da figura do imperador, no espírito indomável do samurai japonês, e toda aquela crença enraizada nele, se depara com uma realidade pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão derrotado, entendeu? E ele sentindo que aquilo era injusto, porque na verdade só havia sido derrotado por questões materiais, porque espiritualmente o povo japonês se garantia. E acaba conhecendo o mundo, vem parar no Brasil, encontra uma realidade onde ele é roubado, enganado diversas vezes, totalmente diferente da dele. Então, para se afirmar aqui, ele muitas vezes era muito rígido, muito duro mesmo. Não era muita gente que aguentava, não.
Para mim isso nunca foi problema. Eu nunca estive preocupado em promoção, eu nunca pedi para fazer um exame de dano, eu nunca pedi para fazer exame nem de kill. Eu nunca pedi nada, eu só queria treinar com ele. E eu entendia que ele era duro daquela forma porque o mestre dele tinha sido mais duro ainda com ele. Entende? Não tem, na verdade, Kawai Sensei falava uma coisa genial. Ele falava assim: se você quer ser feliz, você não pode ter ciúme, inveja e medo. Então você precisa ter autoconfiança. Porque só quem é autoconfiante não sofre com ciúme, inveja e medo. E como é que você desenvolve autoconfiança? Para ele era treinando forte, treinando o espírito, treinando além dos limites do corpo físico, treinando a sua alma. Ele falava para mim, melhor que psicólogo, ele fala. Psicólogo não precisa. Budô bom, Budô primeiro bom. Entendeu? É isso que eu acredito. Kawai Sensei praticou Aikibudo, Daitoryu, Aikibudo, Sojitsu, Karate Do Shitoryu. Kawai Sensei tinha graduação em várias artes. Tá? Algumas dessas artes foram as que deram origem ao Aikido, como o Daitoryu. Né? Kawai Sensei praticava com Saito Torataro Sensei. Saito Torataro era amigo de Murashige Aritomo. Murashige levou Saito Torataro para conhecer o Oishibari Aikibudo. Kawai Sensei treinou com Murashige o Aikibudo no Japão. Tá? Quando ele vem para o Brasil, ele vem como Aikibudo. Ele não tinha ligação com o Aikido. Mas aí ele vai encontrar Murashige Sensei na Bélgica. E lá Murashige o convida para ser o representante do Aikido. E ele passa 6 meses com Murashige Sensei treinando para ser o representante do Aikido. Porque o que mudava na verdade? Mudava a maneira de fazer a técnica um pouco. Um Shihonage que era mais aberto passa a ser mais circular. Um Kotegaeshi que era mais aberto passa a ser mais circular. E basicamente é a mesma coisa, mas com um foco um pouco diferente. Um foco mais forte na defesa pessoal. Né? Naquilo que é a origem do Aikido mesmo, que são artes de guerra. Né? Mas só que com uma pegada já voltada para a saúde, para a harmonia, para a paz. E é isso que ele faz quando ele vem para o Brasil, ele se torna representante do Aikido, ele esquece as outras coisas, nunca ninguém soube que ele era faixa preta em Karatê, por exemplo, entendeu? E era faixa preta 3º Dan ou 4º Dan em Shitoryu, Karate Do, entendeu? Sojitsu, que era lança, ele era graduado, entendeu? Então, ele esquece tudo isso, ele abre mão, é uma coisa linda no Kawai Sensei isso, ele nunca nem fala dessas coisas, entendeu? E se dedica só ao Aikido. Só que para muita gente estranha, porque compara com o Aikido moderno, o Aikido do Hombu Dojo, e fala, mas isso não é Aikido. Não, pode ser, pode não ser. Mas como dizia ele, certo, errado não tem, funciona, não funciona, tem. O dele funcionava. Ele investiu no autoconhecimento através de uma dedicação perfeita à mestre dele, que foi Kassa Sensei, ao Fudo-sama, que é a divindade para quem ele orava. E nisso ele foi absolutamente impecável, porque era isso que ele era impecável na disciplina dele. O ser humano normal, comum, ele acorda, vai trabalhar, ele garante o sustento dele, ele garante a vida dele e estabelece relações com outros e pronto. Uma vez por semana, ou 2 talvez, ele frequenta uma igreja, um centro espírita, faz um curso, alguma coisa, e aí ele se reconecta com isso que ele chama de espiritualidade. Né? Para Kawai Sensei, a espiritualidade era o centro da vida. Tudo que ele fazia começava e terminava no espírito. Então o Budô, o Aikido para ele, era caminho para o espírito. A relação com o mundo para ele era guiada por uma ética espiritual. Ele orava
Era a primeira coisa que ele fazia ao acordar, era uma coisa que ele fazia na hora do almoço, e era a última coisa que ele fazia antes de dormir. Ele era impecável. Ele orava dentro do avião indo para o Japão, ele manteve os 3 horários de oração. No hospital, quando eu fui acompanhá-lo para fazer uma cirurgia, para retirar umas pedras das pernas, a primeira coisa que ele fez ao acordar da anestesia foi a oração. Então não era um apêndice da vida, não era algo que estava ali ocupando um espaço vazio no domingo. Era algo que era o centro da vida dele. Era a oração, a espiritualidade dele. E o Aikido era o caminho por onde ele exercitava também essa espiritualidade. Então não havia separação da vida material dele com a vida espiritual. Era uma coisa impressionante. Eu me sentava ao lado do Kawai Sensei, nos ambientes onde a gente ia, às vezes numa festa, numa apresentação, em algum lugar, e o campo, imediatamente eu sentia o campo energético dele, era como se eu estivesse dentro de uma bola, assim, como eu adorava sentar ao lado dele e sentir aquele campo de energia. Era um campo muito puro, muito, muito bonito. Tudo era Saikatanda, tudo era Saikatanda. Com ele, esse treinamento era impressionante, assim. É por isso, na verdade, é assim, você me pediu para trazer minha espada, né? Essa espada você não vai conseguir fazer 500 movimentos com ela se você fizer com o músculo só. É no Saikatanda. Você tem que aprender a respirar no Saikatanda para fazer esse movimento. Senão você não aguenta. Entendeu? Tudo com ele era nisso. No momento de orar, era no Saikatanda. No momento de treinar, era no Saikatanda. Isso era um foco para ele, era uma coisa linda, porque quando eu comecei a frequentar a casa dele, eu vinha no sábado, como eu contei, né, que eu vinha de Santos no sábado, ficava até domingo treinando e depois voltava. Ainda era menino, né, 15, 16 anos. E eu ia almoçar na casa dele no domingo. Ele me chamava para almoçar na casa dele. E lá nós terminávamos de almoçar e ele falava assim, 10 minutos descansa, pouco descansa, volta. Tá bom. Ele deitava no sofá e fazia assim. Ele respirava uma vez no Saikatanda e estava dormindo. E eu falava, não é possível, ele não está dormindo, mas ele estava dormindo. E aí, com 10 minutos, com 9 minutos e meio, com 11 minutos, ele acordava e falava, embora, embora. E eu ainda estava tentando conseguir cochilar. Então, era uma coisa impressionante. Era uma respiração e ele já caía dormindo. Uma respiração e ele caía acordado. Era uma coisa constante, né? E uma coisa que ele me ensinou. E hoje, para mim, respirar no Saikatanda é natural, dormindo também. Porque era uma coisa que era o tempo todo, era reforçada na mente da gente. Você é Saikatanda, é Saikatanda, é Saikatanda. E aí é treinamento, né? Não tem jeito. Mas com ele era tudo aí. O Sensei, o Shiba Morihei Sensei, ele dizia assim, às vezes eu acho que tem alguém me acompanhando no meu caminho, mas quando eu olho para trás eu vejo que estou sozinho, né? E eu vi isso em relação ao Kawai Sensei também, né? Não vi nos Uchideshi dele, acho que tem talvez 2, que orem as orações que ele ensinava, ou que façam o Shugyo que ele fazia. Então, assim, eu percebo que a minha relação com ele, e a do Ono Sensei também, embora o Ono Sensei tenha adotado um outro caminho religioso, mas essa essência o Ono Sensei manteve. Por isso, quando eu me encontrei com o Ono Sensei no velório do Kawai Sensei, ele me agarrou nos ombros e falou, Herbert, que grande ensinamento, ele repetiu isso. E eu sabia o que ele estava dizendo e ele sabia que só eu poderia entendê-lo ali, porque nós vivemos a mesma experiência, nós seguimos esse caminho com o Kawai Sensei, né? Mesmo que nós sejamos pessoas muito diferentes do Kawai Sensei. É a mesma coisa que eu tento passar para esses meninos. Você não tem que ser igual a mim. Você é muito especial sendo você mesmo, você é original, você é tudo de bom. Você só tem que encontrar você aí no meio. Porque, perdido no ego,
a pessoa começa a procurar Dan, Hakama, sabe? É bonito, me destaca no meio da multidão. Aí eu quero ser Dan, eu quero ser Shihan, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Cara, você já é, você não precisa querer ser. Você precisa encontrar o que existe de original e perfeito dentro de você. E você não vai ficar perdido nesse mundo de fantasia, que, sabe, de ego. Você vai se perder cada vez mais. Aí você vai achar que você é maravilhoso e você está fazendo uma coisa vergonhosa, que é muito o que eu vejo hoje no Aikido brasileiro. A questão foi que Kawai Sensei não conseguiu se fazer compreender pelos brasileiros que estavam ali. Entendeu? Porque o que ele queria era que as pessoas realmente se destacassem, sabe? Com autoconfiança, com força, com uma beleza. Mas as pessoas queriam Dan, queriam faixa, queriam promoção, queriam ser presidente. É porque as pessoas não querem ser discípulos, elas querem ser mestre. Mas você só vai ser mestre se você for discípulo. E não é uma coisa que você escolhe. A minha disposição, eu queria ser discípulo. E eu queria encontrar um mestre. Entendeu? E o reconhecimento desse mestre é que é a chave de tudo. Porque as pessoas esperam mestre bonzinho, alguém que teve lá uma ausência do pai, procura uma figura paterna, entendeu? E um mestre real, ele não é isso. Ele é alguém que não te deixa dormir. Ele não é alguém que vai te fazer cafuné para você dormir. Ele é alguém que vai fazer como o Kawai Sensei fazia, jogar pedras no telhado para me acordar. Entendeu? Porque eu dormia numa casinha lá, onde se tornou depois a Academia Central, e o dia que eu perdi a hora, eu acordei com uma telha explodindo em cima da minha cabeça, com uma pedra desse tamanho que ele estava jogando lá de cima e gritando. Você, vagabundo, acorda, pá, pá! 5 horas da manhã, a telha explodindo, o sol entrando na minha cara, eu não estava entendendo nada, entendeu? Porque eu tinha perdido a hora. Então, um mestre real é alguém que ele vai te acordar, ele não vai te deixar dormir. Ele não vai ser o bonzinho para você, ele não vai buscar a sua aprovação. Mas ele é alguém que vai te respeitar. Porque o que eu vejo são falsos mestres que adulam seus alunos e depois os desrespeitam. Muitas vezes se aproveitam deles. Com Kawai Sensei era o contrário. As pessoas é que se aproveitavam dele. Ele tinha uma generosidade que era absurda. Ele beneficiava todos que estavam ao seu redor. Em 1991, já tinha acontecido aquela divergência toda, tínhamos nos afastado da Federação Paulista de Aikido. Kawai Sensei, Ono Sensei e eu deixamos a Federação Paulista de Aikido. E aquilo tinha me deixado muito triste. Fora isso, eu também queria experimentar outros ares. Eu tinha um dojo em Santo Amaro, tinha 32 alunos, e eu não tinha interesse nenhum, né, nessa nova entidade que estava se criando, União Sul-Americana de Aikido. Eu não tinha interesse em ocupar cargo algum, mas eu queria ajudar a Kawai Sensei a que ela crescesse novamente, porque tinha todo mundo ficado na Federação Paulista de Aikido, só Kawai Sensei, Ono Sensei e eu saímos. E eu tinha um dojo em São Paulo, Ono Sensei em São Paulo, Kawai Sensei em São Paulo. Aí eu falei, Kawai Sensei, eu quero ir para outro estado. Aí ele fez uma consulta com a Kassa Sensei, para qual estado eu deveria ir. Aí foi que saiu Fortaleza. Aí ele falou, Ceará, né? Aí ele falou, você tem coragem? Eu falei, tem, claro. E fui, a cara e a coragem mesmo, sem conhecer ninguém. 32 anos lá. Formamos acho que 50 e poucos faixas pretas, já tem 3 quinto dan, 3 quarto dan, aliás, lá no Ceará 2 quinto dan, né? 3 quartos dans, tem um monte de terceiro dan, já está tudo feito lá. E na época, há poucos anos atrás, eu assumi a presidência da União Sul-Americana de Aikido, que era a entidade deixada por Kawai Sensei, né?
Mas aí, por uma série de coisas que aconteciam lá, com as quais eu não concordava, eu me afastei. Quando eu me afastei, 40 e tantas Yudanchas decidiram se juntar comigo e criamos o Aikido Tanenkai, que é onde hoje eu estou. E a ideia é ser um coletivo mesmo, é ser uma entidade onde todos têm voz e podem ser ouvidos e sem dono. Aikido é livre, você pode fazer Aikido como quiser, mas precisa ser com qualidade dentro daquilo que é a sua proposta, né? Então, assim, hoje eu vejo o Aikido muitas vezes ridicularizado por praticantes de outras artes marciais, porque não conseguem ver ali dentro nada que seja efetivo. Então, tudo bem, se o seu foco não é a defesa pessoal, é a saúde, ok, mas se dedique a fazer isso com excelência. Tá? Mas se o seu foco for a defesa pessoal também, então você tem que aprender os fundamentos corretos e procurar fazer de uma forma que você possa efetivamente se defender. Aqui no Aikido Tanenkai, que é um nome que eu recebi do Dosho Moriteiro Ueshiba, Tanren é o treino do corpo e da alma, é o treino profundo, né? E é isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando um Aikido que ao mesmo tempo seja capaz de nos defender, mas que também gere harmonia, gere alegria, gere saúde, gere felicidade na vida das pessoas. E é isso que nós estamos buscando.